Termodinâmica, trabalho de um sistema. Esse é o tema da nossa aula de física do segundo ano. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a termodinâmica, que é aquela parte da física que procura estudar as transformações que existem entre calor e trabalho. Lembrando que para a gente o calor é uma energia em trânsito, em movimento, entre dois ou mais corpos, em virtude de uma diferença entre temperaturas que eles possam vir a ter. E que o trabalho também é uma energia em trânsito, em movimento, né? Mas nesse caso agora, entre dois ou mais corpos, devido à ação de uma força. Então, a gente percebe que calor e trabalho são formas de energia que podem ser trocáveis, né? Agora, por agentes diferentes. No caso do calor, devido à diferença de temperatura, e no caso do trabalho, devido a uma força, ação de força. As transformações entre calor e trabalho serão estudadas em sistemas formados por recipientes contendo uma determinada massa de gás perfeito. Então, aqui eu tenho a representação de um sistema, né? A gente chama isso de sistema, mas eu preciso entender que toda vez que eu usar esse termo aqui na termodinâmica, significa que eu tenho um recipiente, tá, fechado, então com um êmbolo, com uma tampa que consegue se deslocar, e dentro desse êmbolo, ou melhor, dentro desse recipiente, você tem um gás, e é sempre um gás ideal, um gás perfeito, ok? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho sobre energia interna. Como é que a gente calcula a energia interna de um determinado gás? A gente pega toda a energia cinética, energia de movimentação de cada partícula, no caso aí das moléculas, né? Se você tiver uma substância que seja monoatômica, formada de apenas uma molécula, você pega toda a energia cinética de cada molécula que forma aquele gás e faz uma soma, tá certo? E essa soma é o que a gente chama de energia interna. Então, é sempre a soma das energias cinéticas médias de todas as suas moléculas. Bom, a energia interna de um gás perfeito está sempre diretamente associada à temperatura. Isso é importante. Existe uma associação entre energia interna e temperatura. O que acontecer com a temperatura, automaticamente vai acontecer da mesma maneira, na mesma proporção, com a energia interna, tá certo? Isso porque a gente lembra que a temperatura é a medida de agitação entre moléculas. Então, se as moléculas estão mais agitadas, ela tem maior temperatura, lógico, ela também vai ter maior energia interna. Se elas estiverem, essas moléculas, menos agitadas, significa que a temperatura é menor, então ela tem menos energia interna, tá certo? Bom, então quando um gás ou um sistema recebe uma determinada quantidade Q de calor, sofre um aumento ΔU da sua energia interna. É importante dizer que a energia interna ela é representada pela letra U maiúsculo. Mas como sempre existem variações nessa quantidade de energia cinética que existe aí, a gente acaba trabalhando com ΔU, com variação de energia interna, tá? E como ele está dizendo aqui, esse aumento na variação da energia interna, tá? É, consequentemente, um aumento também associado à variação de temperatura daquele corpo. Então, se você tiver uma variação de temperatura positiva, maior que zero, a gente também vai ter uma variação de energia interna positiva, maior que zero. Isso aumenta. Se a variação de temperatura diminui e for negativa, menor que zero, significa também que a energia interna, a variação da energia interna é também menor que zero, ela diminui. Agora, se você perceber que não existe mudança na temperatura, não há variação de temperatura, a temperatura é a mesma, como acontece no caso das transformações exotérmicas, então isso quer dizer que a variação de energia interna é nula. Ou seja, você não vai ter aqui uma variação nessa quantidade, tá? Esse ΔU é igual a zero.
Bom, prosseguindo, trabalho de um sistema. Então, agora a gente chega nos finalmente, que é elaborar uma expressão matemática que procura associar quantidade, né, de trabalho que um determinado sistema pode receber ou pode gerar, tá? E quais são as grandezas associadas a esse trabalho físico. Bom, para isso vamos considerar que um gás esteja contido num cilindro provido de êmbolo. Ao se expandir o gás exerce uma força no êmbolo, que se desloca no sentido da força. Então, olha o desenho. Aqui eu tenho um recipiente, essa tampa verde é o nosso êmbolo. Aqui ele está dizendo que você tem uma quantidade de gás que ocupa um volume que a gente vai chamar de V1. E quando você cede energia térmica, aqui a gente consegue ver que tem uma chama, né? Um bico de Bunsen que vai tentar aquecer esse sistema, o que a gente percebe é que lá dentro o gás ele começa a se dilatar e empurrar a tampa para fora. Então, o gás exerce trabalho, o gás empurra a tampa para fora, tá? E essa variação no volume desse gás, que a gente representa por ΔV, é muito importante para que a gente possa calcular a quantidade de trabalho exercido por esse gás para empurrar a tampa, o êmbolo, né, para fora do cilindro, tá? Então, a gente lembra que o trabalho de uma força, né, que a gente está representando aqui pela letra W, é a força vezes o deslocamento, tá? E uma outra coisa também é que a pressão, qualquer pressão, é sempre dada pela força dividido pela área. Então, se eu pegar esse valor de força e substituir pelo produto pressão vezes área, como eu fiz aqui embaixo, ó, eu posso parar para pensar também que essa área e esse deslocamento, ele é igual à variação de volume. Então, daí a gente entende que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, é dessa maneira que a gente acaba calculando o trabalho, né, exercido por um gás, né, ou recebido por um gás, porque ainda tem isso. O trabalho ele pode ser feito pelo gás, mas ele também pode ser feito pelo meio externo sobre o gás, tá? É isso que a gente vai ver agora. De qualquer maneira, o produto pressão vezes variação de volume me dá numericamente essa quantidade de trabalho físico. Bom, aí em cima dessa análise do trabalho de um sistema, a gente pensa assim, ó, numa expansão, quer dizer, no aumento do volume, o gás realiza trabalho positivo sobre o meio. Então, foi o que aconteceu quando a gente começou a aquecer aquela quantidade de gás. O gás foi se expandindo, se dilatando e foi empurrando a tampa para cima. Então, quando isso acontece, é o gás que está fazendo o trabalho físico sobre o meio. Né? Esse meio exterior, a gente pode imaginar como sendo o ar, né? O ar atmosférico, o ar que nos envolve. Então, é o que está do lado de fora, né, do sistema, do cilindro, ok? Então, nesse caso, o trabalho é positivo, tá bom? Agora, na compressão, quer dizer, quando o volume diminui, o deslocamento do êmbolo tem o sentido oposto da força que o gás exerce sobre o êmbolo. Quer dizer, o gás vai fazer uma força para empurrar a tampa, né, do recipiente para cima, mas o meio vai fazer uma força maior empurrando essa tampa para baixo. Aí, nesse caso, nós dizemos que o trabalho ele é resistente. Então, na compressão, o meio externo realiza um trabalho, e esse trabalho ele é negativo sobre o gás. Então, isso é importante. Se o gás realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Se é o meio que realiza trabalho sobre o gás, esse trabalho, então, ele é negativo. Então, assim temos que quando você tiver uma variação de volume positiva, ou seja, quando o volume aumentar, quando você tiver uma expansão, tá, do gás, nós dizemos que o trabalho é positivo. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio. Se a variação de volume diminui,
ou seja, você tem uma compressão do gás, então esse trabalho é negativo. Então, é o meio que realiza trabalho sobre o gás. Se por acaso você não tiver uma variação de volume, então isso quer dizer que o seu trabalho é nulo. Então, esse sistema não troca trabalho. Nem o meio, nem o gás estão realizando o trabalho aí. Tá certo? Continuando, diagrama PV. A gente sempre vai ter um gráfico aqui para a gente poder examinar. Então, no diagrama pressão versus volume, o trabalho realizado pela força que o gás exerce sobre o êmbolo é numericamente igual à área sobre a curva. Aqui eu estou mostrando dois exemplos de diagrama PV, um onde eu tenho uma reta constante e paralela ao eixo do volume, e o outro onde eu vejo que a minha curva ela já é mais variável, né? Ela não é uma reta, é uma curva mesmo. Mas sendo reta ou curva, né, a gente percebe que toda essa área compreendida abaixo dessas duas, né, setas seria justamente numericamente igual ao nosso trabalho físico. E daí a importância da gente conhecer as principais áreas de figuras planas, como área de quadrado, área de retângulo, área de triângulo, área de trapézio. Isso é fundamental para que a gente possa calcular trabalhos quando nós temos diagrama PV, tá certo? Para finalizar aqui no nosso slide, a unidade de medida do trabalho é joule, já que se trata de uma forma de energia, né? A gente então trabalha com a unidade padrão joule, J maiúsculo. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Em um processo, a pressão constante, e aí essa pressão é de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, um gás aumenta o seu volume de 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Bom, calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, aqui a gente já está afirmando que o trabalho é positivo, né? É o gás que está realizando o trabalho. Então, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. A pressão seria de 2 vezes 10 elevado a 5. E a variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, no caso, o volume final, seria 13 vezes 10 elevado a menos 6, que eu vou subtrair pelo volume inicial, que é 8 vezes 10 a menos 6. Bom, vou começar fazendo essa diferença. Aqui você só vai pegar 13 menos 8, isso vai dar 5, e vai repetir a potência 10 elevado a menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual a 2 vezes 10 elevado a 5 vezes, aí aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 6. Então, você só faz a diferença entre 13 e 8. Por isso que é importante que essas potências de 10 tenham o mesmo expoente, sejam potências iguais, para que você consiga fazer essa diferença, ok? Bom, e por fim, agora eu só tenho o produto, multiplicações. Então, aqui eu vou pegar 2 vezes 5, que vai dar 10. E esse 10 elevado a 5 com esse 10 elevado a menos 6, eu lembro aquela propriedade da potenciação de produto de potências de mesma base? Eu vou repetir a base, que no caso é 10, e vou somar os expoentes. Só que o menos 6 tem expoente negativo. Então, 5 somados com menos 6 vai dar menos 1, certo? Olha aqui, ó, 5 somados com menos 6 é a mesma coisa que 5 menos 6. Então, você diminui e mantém um sinal negativo. E como esse 10 está elevado a 1, né? Que é 10 elevado a 1, eu posso ainda dizer que isso daqui vai ser 10 elevado a 0. Vou repetir a base, vou pegar um 1 e vou somar com menos 1. Então, se eu pegar 1 e somar com menos 1, isso vai dar 1 menos 1, vai dar 0, correto?
Ah, professora, então vai dar zero? Não. Lembra que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, na verdade, aqui vai dar 1 joule. Esse é o valor do trabalho físico aí exercido pelo gás, correto? Vamos para mais um exemplo. Uma massa gasosa realiza a transformação de A para B indicada pela figura. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho físico aqui, vou mudar a cor da minha caneta, vai ser toda essa área aqui compreendida, ó, limitada pelo eixo V e pela curva, né, AB. Agora, toda essa área aqui, ela forma uma figura geométrica plana que a gente chama de trapézio. Ou eu posso também entender como sendo uma combinação de um retângulo, na verdade, ó, a parte de baixo é um retângulo e a parte de cima desse tracejado, triângulo. Então, eu tenho duas possibilidades de desenvolver cálculo aqui. Eu posso fazer uma composição dessas áreas, pegar a primeira área do retângulo ou a área do triângulo e somar essas duas quantidades, ou fazer logo o cálculo com a área do trapézio. De qualquer uma das duas formas, a gente chega à mesma resposta. Eu vou aplicar logo a fórmula da área do trapézio. Qual é, né, a fórmula da área do trapézio? Então, isso é uma matéria da matemática que geralmente a gente trabalha no 9º ano, né, em geometria. Então, quando você fala de área de trapézio, a gente trabalha com a seguinte expressão matemática, ó. Soma de bases, então você pega a base menor mais base maior, vezes altura, divididos por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Ah, professora, mas como é que eu estou vendo esse trapézio, né? Quem é esse Bzinho, quem é esse Bzão, quem é esse H? Então, acompanha. Vou mudar aqui a cor da caneta. Tá vendo esse lado aqui, ó, que eu estou rachurando com mais força, com vermelho? Isso daqui é a base menor. É o Bzinho. Esse outro aqui, ó, o lado oposto ao Bzinho, né? Esse lado todo que eu estou rachurando agora, vai ser a base maior. Eu estou vendo meu trapézio deitado, né? Então, as bases, elas estão a pequena e a grande, a menor e a maior. E a altura é todo esse lado aqui, ó. Isso daqui é o meu valor de H, tá? Bom, então agora eu vou pegar esses dados e colocar na minha expressão. E vai ficar assim, ó. Então, o meu trabalho vai ser a área do trapézio. Eu fiz um trapéziozinho. Então, ó, base menor é essa medida aqui, é a medida B. Essa medida B aqui no nosso desenho, ela vai de 2 elevado a 5 a 0. Então, essa diferença, ela é exatamente igual a 2 vezes 10 elevado a 5. Essa é a base menor. E a base maior, que vai ser somada a isso, é todo esse lado aqui, ó. Vou botar com um azul. É esse pedaço todo aqui, ó. Esse pedaço todo vai até, ó, 3 vezes 10 elevado a 5 até 0. Então, eu coloco aqui o 3 vezes 10 elevado a 5. Então, o menor, o maior e a altura. Bom, a altura é essa diferença. Eu tenho aqui 0,1 na base, né, na parte de baixo, no meu eixo V, e tenho 0,3. Então, se a gente diminuir esses dois valores, isso vai dar 0,2, tá certo? Vou colocar aqui, ó, a minha altura. Se eu pegar 0,3 menos 0,1, isso vai dar 0,2. Então, aqui, ó, tem que ser 0,2 sobre 2. Então, tá preparada a minha expressão, agora é fazer essas contas. Então, como é que a gente vai fazer essas contas? Ó, W vai ser igual. Aqui a gente tem potências, né, de 10 elevado a 5, são iguais. Então, eu posso pegar esse 2 e esse 3 e somar. Então, 2 mais 3 vai dar 5,
E eu vou repetir esse 10 elevado a 5. Eu repito, tá? Então, na hora de fazer soma com notações como essa, que são duas notações científicas, a gente só faz a conta com o fator da frente. A potência você mantém, igual, tá? E isso vai ficar, ó, vezes 0,2 sobre 2. Eu posso aqui, ó, cortar esse 0,2 com 2. Então, eu teria aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 5 vezes 0,1. E eu posso escrever esse 0,1 como uma potência de 10. Eu posso escrever, ó, assim, ó, 5 vezes 10 elevado a 5, e esse 0,1 escrever como 10 elevado a menos 1. Porque aí eu posso fazer conta dele com 10 elevado a 5, que fica assim, ó, 5 vezes 10, 5 menos 1, 4 joules. E tá aí, ó, essa área que compõe essa figura, né, esse trapézio debaixo dessa curva que liga os pontos A a B, vai ter esse valor numérico de 5 vezes 10 elevado a 4 joules, tá certo? Bom, gente, é isso. A nossa aula vai terminando por aqui. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.